aí galera, beleza? Meu nome é Jorge Guilherme, sou professor de Biologia. Estou aqui para poder ajudá-los, no caso, em relação ao Enem. Fui convidado pela Universidade Leonel Brizola e venha fazer parte dessa nova história conosco, ok? Dentro da Biologia, no caso, galera, vamos trabalhar, nada mais nada menos, um dos assuntos mais interessantes que está tendo no momento em relação a toda a questão de meio ambiente, ecologia e coisas do gênero. Bem, existe uma área específica, no caso, que é muito bem quista, muito cobrada, no caso, que é voltada para as relações ecológicas, beleza? Gente, relações ecológicas são interações dos seres em relação a outros seres com o seu meio, ok? O detalhe, que você não pode esquecer, é que essas interações, elas podem ser harmônicas ou elas podem ser desarmônicas. Então, uma classificação delas, no caso, dar-se-á para a interação quando harmônica, ou seja, a interação ela é positiva. É quando no caso, ele gosta do outro, ou seja, ele não vai prejudicar o outro, ou no mínimo, um deles pode até ter uma boa bem-aventurança, no caso. Já em compensação, quando for desarmônica, é aquela em que a interação é estritamente negativa, ou seja, os dois ficam prejudicados, ou no caso, um deles com certeza vai ficar prejudicado, no caso, beleza? A priori, olha só que interessante, as relações codarmônicas e desarmônicas, elas são diretamente relacionadas, voltadas para serem intraespecíficas ou então para serem interespecíficas. Quando a relação, galera, for intraespecífica, ela é também chamada de homotípica. O seu examinador ele pode ficar à vontade para chamar de uma coisa ou de outra. Então fique esperto, hein? Intraespecífica ou homotípica. Relação entre seres de mesma espécie. Então você, ok? No caso, e o parente seu, seres Homo sapiens sapiens, mesma espécie, a interação pode ser harmônica, desarmônica, intraespecífica. Em compensação, a interação entre você e o seu cachorrinho, no caso, ela pode ser heterotípica ou interespecífica, é aquela que envolve seres de espécies diferentes. Consequentemente, no caso, a gente vai trabalhar aqui, tá? A relação harmônica entre seres de mesma espécie e depois espécies diferentes, desarmônica, mesma espécie e depois espécies diferentes, ok? Vamos lá, galera. Gente, primeira coisa, relação harmônica entre seres de mesma espécie. Apresento-lhes colônia homomorfa. Uma colônia homomorfa, no caso, é aquela em que homo significa igual e morfos, em vez de morfeu, significa formato. Olha que interessante. São seres que apresentam, no caso, a mesma estrutura corporal, o mesmo formato, também sendo chamados de isomorfos. Galera, se liga nos exemplos, tá? Relação ecológica está diretamente relacionado com os exemplos. Então, um ótimo exemplo que eu vos apresento são as bactérias. Olha que legal. As bactérias elas podem apresentar vários formatos. 4 são característicos, tá? Formato de cocos, bolinha, formato de bastonete, parecendo um retângulozinho, formato de vibrião, onde ele parece uma vírgula, e formato em espiral, parecendo um rabinho de porco. O detalhe é que, independentemente de qual formato tem a bactéria, olha que interessante, elas estão unidas anatomicamente, apresentando o mesmo formato. Então, galerinha, se é colônia, elas estão unidas. Se é homomórfica, apresenta o mesmo formato. O seu examinador ele também pode colocar, no caso, os corais. Para quem não sabe, os corais, no caso, são formados a partir de quinidários. Os quinidários, no caso, apresentam um formato corporal que pode ser de pólipo ou de medusa. Quer ver? Deixa eu te apresentar. Então, isso é um formato, por exemplo, de pólipo. E já este é um formato, no caso, de medusa. Observem que a priori, tá bom? Apresenta um formato diferenciado. E esse formato diferenciado já tem a ver com outro questionamento, que é o questionamento voltado para colônia heteromórfica. Então observe que o coral, no caso, apresenta o mesmo formato. Em compensação, quando heteromórfica, como havia comentado agora há pouco, um bom exemplo é a caravela, é aquela, no caso, que está unicamente unidas umas às outras, porém com formato totalmente variado. Pólipo, formato tubular, medusa, formato de guarda-chuva. Um ótimo exemplo são as caravelas. Já foi queimado por esse cara aqui, na praia? Ninguém merece. Observem que é uma associação entre estruturas tubulares e estruturas de guarda-chuva. Ambos diferentes se agregam, formando uma colônia, unidos, de formato diferente. Ok? Caravela é um ótimo exemplo. Gente, outro. Sociedade. Relação ecológica, harmônica, mesma espécie. Quando for sociedade, não tem nada a ver com o papo da geografia. Sociedade é aquele que envolve nada mais nada menos o ato de um ser está na sua casta e ele não muda a sua função no meio.
Ou seja, é uma frase muito bonitinha aqui, ó. Eles não alteram, eles não mudam o seu status quo. Isso quer dizer o quê? Eles não vão mudar a sua posição definida no meio. Ou seja, para quem não sabe, tá? As abelhas, por exemplo, elas são separadas em 3 castas. Existe a rainha, que manda em geral, existe o macho, que é o zangão, e existe, no caso, as operárias. São 3 operárias, galera. As operárias têm as que vai pegar o néctar, tem aquelas, no caso, que vão se dar ao luxo de ficar tomando conta da colmeia, e aquelas que são as babás, que tomam conta dos ovos que a rainha coloca. Olha que legal. A rainha, no caso, é a única fêmea fértil. O macho, zangão, ele vai, no caso, ter relações sexuais com uma rainha para poder engravidá-la, e só ela é fértil. Além disso, o zangão, é claro, ele vai proteger a colmeia. Não à toa que, ao protegê-lo, toda vez que o zangão dá uma ferroada, por exemplo, tá, em você, para poder proteger a colmeia dele, parte do abdômen dele se perde. Olha só, o cara é kamikaze, ele se sacrifica para o bem da colmeia. E no caso, as operárias são todas inférteis. Uma vai pegar o néctar, outra toma conta da colmeia e outra toma conta das larvas colocadas pela rainha. A pergunta é, o macho zangão, ele pode ser rei? Nunca. Não muda a casta. Vai sempre ser aquilo. E todos mandados pela rainha. Ok? Um outro ótimo exemplo de sociedade são os térmitas. Às vezes você conhece térmitas com a expressão de cupins. Os cupins, no caso, que é um cupizeiro bonitão, e os cupins, no caso, eles também vivem em sociedade, apresentam castas definidas. E um ótimo exemplo são as minhas amigas formigas. As formigas também apresentam a mesma coisa. Tem a fêmea, que coloca as ovas, tem o macho, que é o bitu, que vai proteger o formigueiro e vai ter relações sexuais com a rainha para poder engravidá-la, e tem as operárias. Três tipos, lembra aí, hein? As que vão carregar coisas, as que tomam conta do formigueiro e as que tomam conta dos ovos que a rainha coloca. Mas o que a formiga come, galera? A formiga come basicamente 2 coisas. Ela se alimenta de glicose, por isso que quando você derrama lá um refrigerante na pia, elas ficam em volta tomando aquilo, e a formiga se alimenta de fungos. Por isso que quando você vê uma formiga carregando, galerinha, uma barata que morreu ou uma folha, ela não vai comer aquilo. Ela vai levar para o formigueiro, para entrar em decomposição. Quais são os 2 caras que fazem a decomposição? Fungos e bactérias. Então ela leva esse bicho que morreu ou essa folha para o formigueiro, espera entrar em sapronificação ou decomposição, e aí ela vai e se alimenta dos fungos. Beleza? Bora, outro. Galera, mudou o raciocínio, hein? Relação ecológica, harmônica, agora é interespecífica, ou seja, as espécies são diferentes, beleza? Um ótimo exemplo, galerinha, um ótimo exemplo não, desculpa, um ótimo análise, comensalismo. A relação de comensal é quando um ser, no caso, se alimenta dos restos do outro ser, sem prejudicá-lo, beleza? Um ótimo exemplo que é caído também, ó, o tubarão e a rêmora. Para quem não sabe, o tubarão, no caso, é um predador, né, feroz pra caramba, e o tubarão, você pode notar que quando você vê documentários ou coisas parecidas, sempre tem um peixinho forçando a amizade, grudado ali, com a cabeça grudada na barriga do tubarão. Esse peixinho é a rêmora ou peixe-piolho. Olha que legal, na cabeça da rêmora tem uma espécie de ventosa que ela gruda na parede abdominal, né, do tubarão, e nem para nadar esse preguiçoso presta. O tubarão vai nadando e ele vai carregando a rêmora. Quando o tubarão vê alguma coisa do seu interesse, tipo uma foca, ele ataca e mata a foca. Pedaços da foca ficam na água, a rêmora ordinária vai lá, se solta e come esses pedaços da foca, que são os pedacinhos, sem prejudicar a dieta, a nutrição do tubarão. Comensalismo, um come o resto do outro. Fica ligado, um outro exemplo que cai muito, hein? As hienas e o leão, tá? As hienas e os leões. O leão é um ótimo predador, e olha que interessante, o macho, tá? O macho, ele fica na dele. É muito difícil, você pode ver, cara, você que já viu desenhos como o Rei Leão, você que já viu documentários, já viu um leão indo em busca da sua caça? É possível, se ele estiver com fome, mas é muito difícil. Na maioria das vezes quem faz isso são as leoas. Então o leão fica lá de boa, as leoas vão atacar a caça, matam a caça e vai chamar o leléu, vai chamar o leão. Aí o leão vai, come junto às leoas. Ao longe, escondido, só observando, ficam lá as hienas. Quando o leão está satisfeito, vai embora. Quando as leoas ficam satisfeitas, vão embora. Aí as hienas vão lá e comem a carcaça, comem os restos alimentares do leão e da leoa. A pergunta é, o leão foi prejudicado? Não, então é comensalismo, ok? Outra, galera, relação ecológica, harmônica, espécie diferente, interespecífica. Apresento-lhes protocooperação.
também chamado pelo seu examinador de mutualismo não obrigatório. É uma relação onde um ser, ele está aderido, né? Ele está, no caso, envolvido a outro ser, sendo que se um morrer, o outro não obrigatoriamente morre. É só uma ajuda, no caso, é só um auxílio, mas não é necessário a vida esse auxílio. Isso é importante, tá? Para a cooperação não é necessário a vida um ao outro. Exemplos, galera, é o que cai. Olha aqui, ó, o paguro e a rêmora. O paguro, no caso, tá? É uma espécie de caranguejo. O caranguejo, no caso, o paguro, ele fica lá na água e olha que lindo, cara, ele consegue andar na terra debaixo da água. Mas só que com isso seus movimentos são o quê? Extremamente lentos, ok? Ele é fácil de ser predado, de ser devorado. Em compensação, o que ele faz, espertinho? Ele pega uma anêmona do mar, coloca na cabeça e sai carregando. A anêmona, no caso, ela é parente de uma água-viva, ela é um quinidário. Ela apresenta células chamadas de quinidoblasto, que apresentam uma espécie de arpão tóxico, que se por motivo qualquer, algum peixe tentar devorar, algum animal qualquer tentar devorar o paguro, ele vai tocar na anêmona e se queima, ou seja, necrosa o tecido. É aquele papo lá de água-viva me queimou, coisa e tal. É isso. A anêmona do mar também tem isso. Então olha que interessante, o que o paguro faz para a anêmona? Locomoção. A anêmona, ela não se locomove sozinha, ela é parada. E todo mundo gosta de dar uma voltinha. Então o paguro leva a anêmona. A anêmona se dá bem. E o que a anêmona faz para o paguro? Proteção. Então olha só que legal. O paguro aqui carregando essa anêmona enorme, galera, se sentindo protegido. Agora a pergunta é, se a anêmona morrer, o paguro vai morrer também obrigatoriamente? Não. Se o paguro morrer, a anêmona também morre frustrado porque nunca deu uma voltinha? É claro que não, ok? Em compensação, temos um outro ótimo exemplo. O pássaro palito e o crocodilo. Gente, o pássaro palito, no caso, tá? Ele vem junto com outros 2 ou 3 amiguinhos e eles pousam na boca do crocodilo ou do jacaré. Esse animal, o réptil, o jacaré, quando ele tem sangue frio, né? Ele é persilotérmico. Então ele fica tomando banho de sol e ele abre a sua bocarra. Quando ele abre a sua bocona, no caso, o passarinho pousa na língua dele e começa a comer, no caso, tá? Um bocado de parasitas, sanguessugas, cara, que fica grudado na boca do animal. Ninguém merece ter sanguessuga na sua boca. Então o passarinho come a sanguessuga e se alimenta. O pássaro palito se dá bem? Muito. O crocodilo ou o jacaré está se livrando desse parasita. Ele se dá bem? Muito. Mas a pergunta é, se um morrer, o outro morre obrigatoriamente? Não. É só uma ajuda. Proto-cooperação. Um outro ótimo exemplo é o anu, ou passo preto, e o gado, né? A tadinha da vaca cheia de carrapatos e coisas do gênero. O passo preto, tá? O anu, ele pousa no dorso do animal e começa a comer os carrapatos. A vaca se livra dos parasitas, o passarinho, né? O anu está se alimentando e todo mundo está feliz. Se um morrer, o outro não obrigatoriamente vai morrer. É só um auxílio. Tudo bem? Beleza, galera? Temos então outra relação ecológica, harmônica, interespecífica, espécie diferente. Outro, epifitismo. Olha que legal, galera. Epifitismo é uma interação onde uma planta faz da outra planta, lê os meus lábios, planta, faz de outra planta morada. Isso é epifitismo, tá? Então uma planta vive grudada em outra planta. Mas atenção, a raiz dessa planta não está penetrando a casca e roubando a seiva dessa árvore. Não é parasitismo, é epifitismo. Uma planta está anexada a outra planta, sendo que a raiz fica lá embaixo. Então qual a vantagem dessa planta? Vou responder nos exemplos. Galera, olha só, bromélia e uma árvore qualquer. A bromélia é uma planta muito vistosa, né? Ela é muito chamativa, ela tem pétalas no caso e coloração muito chamativa. Logo, ela é fácil de ser predada se ela ficar lá embaixo. Todas as vezes que uma bromélia, tá? Ela está reproduzindo, ela tem uma bolsa chamada esporângio que ela secreta, ela libera os esporos para o ar. E os esporos vêm com uma espécie de resina que gruda no alto de uma árvore. Qual a vantagem para a bromélia ficar grudada no alto da árvore? Simples, ela não fica rasteira, evitando os predadores aqui. Além disso, além de se proteger dos predadores, por estar no alto, ela está mais próxima de quem? Do sol, raios ultravioletas, para fazer qual processo? Óbvio, fotossíntese, beleza? Então, uma faz da outra sua morada. Em compensação, inclinismo é a mesma coisa. Relação ecológica, harmônica, interespecífica, espécie diferente, inclinismo.
Um animal faz do outro animal a sua morada, sem prejudicá-lo, beleza? O inquilinismo, também chamado de epibiose, temos como exemplo a holotúria, também chamada de pepino do mar, e o peixe-agulha. Galera, olha que interessante. O pepino do mar, ele vive lá no oceano bonitinho, e o ordinário do peixe-agulha, quando ele está sendo caçado por algum predador que tenta devorá-lo, cara, o oceano é tão grande, mas tão grande. Não, o peixe-agulha vai nadando e sem mandar flores nem nada, ele entra no canal retal, né, do ânus do pepino do mar e fica lá dentro. Aí você fala bem assim, Jorge, calma aí, você falou que a relação é harmônica. Deixa besteira. Quando o peixe-agulha adentrar o ânus do pepino do mar, o espaço é muito grande. Então ele fica lá dentro protegido, depois que o perigo passa, ele sai e todos verão felizes para sempre, sendo que um animal fez do outro a sua morada, sem prejudicá-lo. Beleza? Outro, galera. Forese. Relação ecológica harmônica, espécie diferente, ok? Observem que quando é forésia, um ser, tá, está conduzindo, está servindo de transporte para outro ser. Em outras palavras, galerinha, um ótimo exemplo, o Aedes aegypti e, no caso, o vírus da dengue. O vírus da dengue é conduzido pelo mosquito Aedes aegypti. Então observem que o Aedes é nada mais que um transporte, uma espécie de ônibus que está conduzindo, no caso, esse vírus para que você possa ficar doente. Então o Aedes, ele faz forésia com o vírus. Em compensação, o homem, nós, no caso, podemos também fazer forésia com carrapichos. Você está andando, passa num lugar onde tem matinho, aí você continua andando porque não percebeu. Depois que você percebe, minutos depois, olha para sua calça, está cheia de carrapicho. Gente, o carrapicho é a semente da planta. Quando você pegar o carrapicho, arrancá-lo e jogá-lo fora, você está fazendo o que a planta quer. Você foi uma espécie de mula de carga que conduziu essa semente e ao jogar o carrapicho no chão, ele vai cair no chão, tende a germinar e está servindo, no caso, para propagar, para disseminar essa plantinha. Então, nós carregamos carrapicho e o Aedes aegypti, o mosquito, carrega o vírus da dengue. Forésia, um serve de condução para o outro. Ok? Gente, fechando no caso a relação harmônica de espécies diferentes. Ok? Mutualismo. Galera, é o que mais cai. Tá? Mutualismo é o que mais cai. Não à toa que o seu outro nome é também chamado, e é muito popular em desenhos, quadrinhos, é chamado de simbiose. Então, o que é mutualismo ou simbiose? É uma interação onde um ser está anexado a outro ser, sendo que se um morrer, o outro obrigatoriamente também morre, ok? Então, um ser é necessário à vida do outro, tudo bem? Gente, exemplos é o que mais cai, tá? Vou apresentar todos que já caiu nas histórias de concursos e vestibulares e Enem. Primeiro, galera, líquens. Olha só, essa bolinha verde aqui, ó, é uma alga unicelular. Essa partezinha aqui, ó, esses tubos em marrom, são hifas, ou seja, são células tubulares de um fungo. Gente, olha que legal. A alga faz fotossíntese e alimenta o fungo. O fungo pega água e hidrata a alga. Se morrer, o outro também morre. É muito comum, já viu? Nas árvores da sua cidade? Aqui, ó, é muito comum a gente ver isso enfim, nos troncos das árvores. Um bocado de líquen. Associação entre algas unicelulares e fungos. A alga alimenta o fungo e o fungo hidrata a alga. Se morrer, o outro morre. Mutualismo. O outro exemplo que cai muito, térmitas e triconinfa. Térmita, já vimos, é o cupim. Triconinfa é uma espécie protozoário, galera. A triconinfa vive dentro do intestino, tá? Dentro do canal intestinal e estomacal do cupim. Gente, o cupim come madeira, e a madeira, no caso, apresenta celulose. A celulose não é digerida tão fácil, tá? É muito complicado animais apresentar a enzima que digere celulose. Então, olha que legal, o cupim come a madeira, quando chega no intestino do cupim, a triconinfa, o protozoário, vai digerir a celulose para o cupim. Se por um acaso o cupim morrer, a triconinfa dentro dele também morre. Se a triconinfa morrer, o cupim, no caso, vai comer celulose, não consegue digerir e também morre. Mutualismo. Um é necessário à vida do outro, ok? Outro, gente, os ruminantes, né, como a vaquinha, e micro-organismos como bactérias, por exemplo. A vaca está comendo capim, ela corta, engole, corta, engole, corta, engole. O capim também tem celulose. Olha que legal.
no estômago da vaca, no caso, apresenta divisões, tá bom? E entre essas divisões tem um buraco chamado de rume, por isso seres ruminantes. Dentro do rume está cheio de bactérias, cheio de micro-organismos que vai digerir a celulose do capim para a vaca. Então a vaca come o capim e a bactéria digere celulose do capim para a vaca. Se morrer, o outro morre. Um outro ótimo exemplo é bactérias do tipo Rhizobium e plantas leguminosas. Gente, imagina só no caso um milho, um feijão, por exemplo, tá? Plantas leguminosas. Se você puxar pela raiz, você vai ver isso aqui, ó, um bocado de bolinhas. Essas bolinhas são colônias, no caso de bactérias, tudo bem? Gente, olha que interessante. A planta sozinha, ela não absorve nitrogênio. Então a planta precisa e muito que as bactérias Rhizobium venham a fixar o gás nitrogênio que está na atmosfera para a planta. Então, é uma relação extremamente necessária um para outro. A planta alimenta a bactéria Rhizobium e a bactéria Rhizobium vai fixar o gás nitrogênio lá no ciclo do nitrogênio, isso é explicado, tá? A bactéria Rhizobium vai fixar esse gás nitrogênio para poder a planta, no caso, fazer esse metabolismo. Se morrer, o outro morre. E no caso, o último exemplo que vos apresento em relação a mutualismo são micorrizas. Gente, micorrizas, associação entre fungos e raízes de árvores. É bem parecido com líquens. Aqui, ó, era uma vez um cogumelo, o fungo, e o cogumelo retém água e hidrata a árvore, ok? A raiz da árvore. A árvore, por ter cloroplasto, ela faz fotossíntese, transforma açúcar, energia, e alimenta o fungo. Então, o fungo hidrata a árvore e a árvore, no caso, alimenta o fungo. Se morrer, o outro morre. É por isso que quando tem queimadas, por exemplo, tá? Quando você tem queimadas, por exemplo, no cerrado, entre outras vegetações, às vezes a árvore é adaptada ao fogo e não morre, devido ao fogo. Mas se por motivos quaisquer o fogo matar os fungos lá embaixo, aquela árvore, mesmo não sendo tão atingida pelo fogo, ela vai morrer. Porque, infelizmente, se o fungo morreu, é mutualismo e a árvore também obrigatoriamente morre, ok? Gente, assim no caso, eu fecho as relações harmônicas, ok? E nesse caso, quando nos encontrarmos na outra videoaula, vou te apresentar agora as relações desarmônicas. Valeu!